A talassofobia é um medo intenso de grandes profundidades, e nada simboliza isso melhor do que você se imaginar, estando no meio do oceano, longe da terra firme, mergulhar a cabeça sob o mar e observar a vasta extensão de água escura que se estende centenas de metros abaixo de você. Mesmo não tendo ideia de quão profundo é ou o que se esconde lá, você sente que está completamente desamparado para o que quer que seja. Bem-vindo ao canal Interessante e Assustador. No vídeo de hoje, veremos 3 incidentes de mergulho em mar aberto que poucos teriam coragem de enfrentar. Como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Uma outra representação perfeita da talassofobia é aquela imagem icônica de um mergulhador parado na beira de um penhasco subaquático. Abaixo dele, não há nada além do azul escuro do oceano profundo. É preciso lembrar que existem centenas, se não milhares desses pontos ao redor do mundo, onde as características geológicas resultaram na criação de imensos penhascos que se estendem tão abaixo do oceano que literalmente são invisíveis da superfície. Provavelmente, o mais famoso deles é o Grande Poço Azul, em Belize, porque a água escura e profunda do sumidouro cria um contraste inacreditável com as águas claras e rasas da área circundante. Entretanto, também há exemplos menos conhecidos desses declives subaquáticos. Hoje você verá um que não se encontra em qualquer pacote turístico. Na costa da ilha de Vancouver, esse poço azul é simplesmente conhecido como a Parede. Essa queda livre fica a apenas uma curta viagem de barco da cidade de Nanaimo e cai quase em linha reta a uma profundidade de cerca de 152 metros. Na verdade, até mesmo a firma de excursão que leva ao local avisa aos aventureiros que você precisa ter checado várias vezes seu equipamento de controle de flutuabilidade antes de entrar na água, já que se você cometer o mínimo desleixo, poderá afundar 152 metros no oceano escuro em poucos segundos. Ao chegar ao local, o poço começa um pouco mais parecido com uma plataforma rasa, e não muito íngreme, mas, conforme você mergulha mais fundo, ela se transforma em uma queda sinistra, direto para o vazio. Dito isso, vale lembrar que a parede é um lugar repleto de vida marinha, tanto na parede em si como nas águas no entorno. É conhecida inclusive pela presença de focas e leões marinhos, que nadam, curiosos ao redor dos mergulhadores na água. Então, apesar de como as pessoas com talassofobia possam se sentir sobre a parede, ainda é um local de mergulho popular entre os entusiastas. Em outubro de 2013, 3 amigos planejaram realizar um mergulho técnico na parede, com o objetivo de explorar algumas das seções mais profundas. O mergulho técnico e o mergulho recreativo são atividades parecidas, mas que requerem conhecimento técnico diferente, porque, geralmente, o mergulho técnico excede a pressão da profundidade que o corpo humano comportaria, e essa profundidade requer treinamento e equipamentos específicos. Por causa da profundidade, os mergulhadores precisam usar em seus tanques uma mistura de gases diferentes do comum para garantir que não sofram de algo chamado de narcose por nitrogênio. A mistura de gases geralmente é um trimix de nitrogênio, hélio e oxigênio, usados em diferentes proporções, dependendo da profundidade almejada. Isso significa que você precisa garantir que seus tanques têm uma mistura certa. Caso contrário, o mergulhador pode vir a desmaiar ou sofrer vários outros efeitos nocivos. Para o mergulho de 2013, eles pretendiam chegar a cerca de 60 metros de profundidade, ou um pouco mais, dependendo da atividade da vida marinha no dia. Com cerca de 12 minutos de mergulho, eles já haviam alcançado essa profundidade, quando, subitamente, um dos amigos perdeu a consciência e começou uma descida descontrolada pela parede. Seu parceiro de mergulho nadou o mais rápido que pôde atrás dele e o alcançou a cerca de 76 metros. Ele tentou desesperadamente procurar entender o que havia ocorrido, mas, não conseguindo achar nada aparentemente anormal nos equipamentos, ele apenas agarrou seu amigo e fez uma subida o mais rápido que pôde. Quem acompanha o canal sabe que esse é um grande erro, já que ao realizar mergulhos profundos, você precisa subir lentamente à superfície. Quanto mais tempo e mais profundo você for, mais devagar precisa ser a subida. Se for feita muito rapidamente, os gases dissolvidos no sangue tendem a se unir em bolhas. Por isso, é fundamental emergir de forma lenta e segura. Essas bolhas dentro do seu organismo causam problemas que podem variar de uma pequena doença de descompressão ao pior cenário, onde essas bolhas podem bloquear completamente as veias e artérias.
Essa condição, conhecida como embolia gasosa, pode levar a derrame e ataque cardíaco, se essas bolhas alcançarem os vasos do coração e do cérebro. Então, quando o segundo amigo emergiu da água, na tentativa de salvamento, ele já estava sofrendo de insuficiência cardíaca, devido à extensa embolia gasosa em seu corpo. O terceiro amigo apareceu um pouco depois, sem problemas, mas, infelizmente, já era tarde demais. Os dois amigos, inconscientes, afundaram pela parede até sumirem na escuridão do fundo. As autoridades foram notificadas pelo primeiro amigo e as buscas foram iniciadas. Eventualmente, eles foram encontrados e cerca de 2 dias depois foi determinado que ele havia perdido a consciência devido à toxicidade do oxigênio e narcose por nitrogênio. Seus corpos foram recuperados do fundo da parede, a 152 metros. Tom e Ellen frequentaram juntos a Universidade de Louisiana no final do ano de 1980. Quando se conheceram, eles imediatamente se apaixonaram, vindo a se casarem antes mesmo de terminar a faculdade. Desde então, todos os amigos e familiares diziam que o casal estava completamente apaixonado. Eles também o descreveram como pessoas altruístas, e esse altruísmo os levaria a ingressar no Corpo da Paz. Essa organização é um grupo de voluntários que viajam para vários países participando de causas humanitárias. Tempos depois, uma dessas viagens os levou à ilha de Fiji, em Tuvalu, no Pacífico Sul. E no final da viagem, agora com 10 anos de casamento, eles tomaram o que se tornaria a pior decisão de suas vidas. Eles decidiram que iriam visitar a Grande Barreira de Corais. Não era apenas algo que eles sempre desejaram ver, mas também era a chance da vida deles, já que estava bem perto de onde eles foram enviados. Além disso, quando se conheceram, Ellen já era uma mergulhadora recreativa e apresentou Tom às atividades de mergulho. Desde então, os dois costumavam mergulhar juntos, sempre que possível. E qual lugar melhor para a prática de mergulho do que a Grande Barreira de Corais? Esse enorme recife é composto por quase 3.000 seções individuais e se estende por 2.300 quilômetros ao longo da costa australiana. Não é apenas o maior recife da Terra, mas também é considerado o maior organismo vivo do planeta, e é tão grande que pode ser visto até mesmo do espaço sideral. O Recife também é o lar de um ecossistema extremamente diversificado, que prospera nessa estrutura inacreditavelmente colorida. Isso o torna um local único, e por isso é tão popular. Existem poucos lugares que oferecem mergulho como a Barreira de Corais. Então, em janeiro de 1988, eles encontraram uma excursão que levaria 26 passageiros a 40 km da costa de Queensland, até uma seção conhecida como St. Recife de Crispin. Essa é uma das muitas subdivisões da estrutura maior. Embora esteja a uma distância razoável da costa, as expedições frequentemente levam turistas a essa área para vivenciar o magnífico mergulho. Quando chegaram ao local, Tom e Ellen vestiram o equipamento de mergulho e pularam na bela água azul turquesa do Mar de Coral. Poucas horas depois, todos os 26 passageiros embarcaram de volta no barco de turismo, conforme foi confirmado por um funcionário, e o barco voltou para Port Douglas. Entretanto, enquanto a tripulação estava fazendo a contagem, 2 passageiros pularam na água para as últimas fotos, mas logo entraram novamente no barco. Isso confundiu a contagem e, de alguma forma, acarretou que, na verdade, o casal não havia embarcado para o retorno à costa. Ao terminarem seu mergulho, Tom e Ellen ressurgiram e olharam para a vasta extensão do oceano, porém, sem o barco à vista. Eles estavam tão longe da terra que não podiam ver a costa, muito menos nadar até ela, mesmo se soubessem a direção correta. Foi quando eles chegaram à terrível conclusão de que estavam perdidos no oceano. Outro fato sobre esta área na costa da Austrália é que ela é conhecida por seus enormes tubarões-tigre, de até 5 metros de comprimento. Todos os peixes e outras formas de vida marinha formam um local de alimentação perfeito para esses grandes predadores, sem mencionar o fato de que Tom e Ellen não tinham consigo nenhum alimento ou água, muito menos alguma forma de entrar em contato com alguém para pedir ajuda. Apenas 2 dias depois, o capitão do barco de expedição estava preparando a embarcação para uma outra visita turística quando notou alguns pertences que sobraram e encontrou 2 mochilas. Nas mochilas, ele achou as carteiras e os passaportes de Tom e Ellen. Assim que encontrou os documentos, ele soube que não desceram do barco em terra, pois caso tivessem descido em terra firme, eles teriam retornado rapidamente para pegar esses documentos importantes para a viagem de volta. Então, como eles não tinham vindo buscá-los, a chance maior era de terem sido esquecidos no oceano. O capitão imediatamente contatou a guarda costeira e uma busca massiva foi lançada pela Marinha Australiana, incluindo sobrevoos de aviões e helicópteros.
Infelizmente, quando a busca foi iniciada, já era tarde demais, e Tom e Ellen nunca mais foram vistos. Apenas 6 meses depois, uma roupa de mergulho apareceu na costa, a cerca de 75 quilômetros de Port Douglas. A roupa de mergulho combinava com a roupa que Ellen teria usado, mas inicialmente os investigadores não tinham provas o suficiente para presumir que fosse dela. Infelizmente, ao longo das próximas semanas, mais equipamentos foram sendo encontrados. Incluía 2 jaquetas de mergulho infláveis com os nomes do casal escrito nelas, as nadadeiras de Ellen e seus tanques de compressão. Eles também recuperaram uma ardose de mergulhador com uma mensagem final. Nele estava a data e a hora em que foram abandonados e um pedido de ajuda. Com base nas descobertas, os investigadores acharam improvável que um ataque de tubarão tivesse ocorrido, porque não havia sangue em nenhum lugar da roupa de mergulho. E, embora a roupa de mergulho estivesse rasgada, o crescimento de cracas sugere que ela estava submersa desde o desaparecimento. Durante esse tempo, pode ter roçado ao longo do coral de Recife, que rasgou o material. Após essa revelação, o caso ganhou repercussão mundial. O fato de serem 2 americanos desaparecidos em outro país também contribuiu para a cobertura da mídia. Inicialmente, houve muita especulação de que o casal poderia ter forjado seu sumiço, mas isso foi rapidamente descartado, já que nenhuma de suas contas bancárias foi movimentada e suas apólices de seguro de vida permaneceram intactas. A empresa encarregada das expedições acabaria sendo processada e a batalha judicial que se seguiu geraria ainda mais polêmica. A equipe jurídica da empresa até divulgou trechos dos diários de Tom e Ellen para a imprensa, que pareciam sugerir que Tom havia criado antecipadamente uma palavra de segurança com Ellen. Entretanto, amigos e familiares do casal contestam essas afirmações e alegam que as palavras foram retiradas do contexto. Apenas pequenos trechos foram liberados para a imprensa, enquanto as versões do texto completo foram disponibilizadas para compor o processo. Quanto ao capitão da expedição, ele foi inocentado das acusações de comando imprudente, mas sua empresa foi acusada de negligência e acabou declarando falência. Ainda hoje, a principal teoria é que o casal flutuou em mar aberto até ficarem muito desidratados. Desidratação grave o suficiente costuma ser acompanhada de delírio e, portanto, acredita-se que o casal acabou removendo os trajes e equipamentos em seu estado delirante. Sem seus trajes de mergulho altamente flutuantes, seria muito mais difícil permanecer na água, tornando provável que acabassem se afogando. Isso é corroborado pelo fato de que a roupa de mergulho de Ellen foi encontrada com o zíper fechado. Teria sido muito difícil para os animais fazerem isso com o corpo dela sem danificar o traje. Após o evento, regulamentos muito mais rígidos foram implementados em todas as empresas de mergulho para garantir que isso não aconteça novamente. Em 1951, o luxuoso transatlântico Andrea Doria foi lançado de um estaleiro em Gênova, na Itália. Esse era o maior e o mais recente transatlântico de sua época, com quase 213 metros de comprimento de puro luxo. Ele também foi o primeiro navio deste tipo a ter 3 piscinas a bordo e comportar um total de 1.241 passageiros, junto com 563 tripulantes. Mas, apesar de sua novidade e de alguns de seus recursos de luxo, o Andrea Doria sofreu problemas de estabilidade desde sua viagem inaugural. Embora contasse com um casco duplo de 11 compartimentos de estanque de água, o navio era notoriamente pesado na parte superior. Sempre que era atingido por alguma onda significativa nas laterais, ele inclinava fortemente. Isso era especialmente um problema quando as fornalhas já haviam consumido bastante carvão e as reservas estavam quase vazias. Isso, obviamente, não é uma boa característica em um ambiente onde o navio pode ser atingido por ondas, como, por exemplo, o oceano. E foi logo em sua primeira viagem que isso se tornou notório, quando o navio foi atingido por uma onda e tombou 28 graus para este bordo. Isso daria o tom para toda sua curta vida útil. Apenas 5 anos depois, em 1956, foi atacado por outro navio conhecido como Estocolmo, apesar de sua tecnologia de radar de última geração. Infelizmente, a água nos compartimentos supostamente estanques poderia fluir para cima e além das paredes em uma inclinação grande o suficiente. Portanto, após ser atingido, o Andrea Doria tombou para o lado e nunca mais se endireitou. Felizmente, ao contrário de navios anteriores como o Titanic, ele estava bem equipado com botes salva-vidas e equipamentos de segurança. Além disso, demorou cerca de 11 horas para afundar, permitindo que a maioria dos passageiros escapasse ileso. No total, 1.660 pessoas foram salvas dos 1.706 a bordo. Após a evacuação,
o Andrea Doria despencou 49 metros até o fundo do oceano, onde agora repousa na costa de Nantucket. Embora esteja fora do alcance do mergulho recreativo, o luxo e a singularidade do navio o tornam um alvo para os mergulhadores de tesouro. Mas, como você deve imaginar, essa é outra atividade que, assim como o próprio Andrea Doria, traz vários perigos. De fato, pelo menos 22 pessoas perderam a vida mergulhando nos destroços desde que começaram a ser explorados. E só se tornou mais perigoso com o tempo. Em 2010, depois de ter estado submerso na água salgada por mais de 50 anos, os destroços envelheceram e se deterioraram extensivamente. A água salgada corroeu lentamente a estrutura, fazendo com que o convés superior deslizasse para o fundo do mar, e o restante da estrutura se fraturasse e desmoronasse. Isso também significa que as áreas que antes eram exploráveis mudaram ao longo dos anos, enquanto outras se tornaram inacessíveis. Há até um campo de detritos que sai das aberturas da embarcação, enquanto faz um sinistro rastro metálico. Além de tudo isso, há fortes correntes na área que fizeram com que o pesado sedimento reduzisse a visibilidade a quase zero e envolvesse linhas de pescas errantes na parte externa do casco. Mas, apesar dos perigos dos destroços, ainda é frequentado por mergulhadores técnicos que desejam explorar um pedaço único da história. Em 2015, a embarcação conhecida como John Jack pretendia fazer vários mergulhos nos destroços. 2 dos indivíduos que se juntariam a eles eram os mergulhadores experientes Tom e Terry, que fizeram a viagem de 6 horas da Pensilvânia a Rhode Island, onde o John Jack estava atracado. Depois de uma longa viagem naquela noite de segunda-feira, Tom não estava se sentindo muito bem e foi uma viagem difícil. Então, ele decidiu não mergulhar e apenas ajudar com o equipamento, se juntando ao próximo mergulho no dia seguinte. Então, no dia seguinte, depois de uma boa noite de sono, ele se sentia muito melhor, então se juntaria a seus amigos, Sam e Terry, em um mergulho até o Andrea Doria. Os 3 amigos colocaram seus respiradores e então começaram a longa descida. O objetivo deles naquele primeiro mergulho era prender uma das amarras que seguravam o barco no lugar. Obviamente, antes que pudessem explorá-lo, eles tinham que garantir que os destroços estivessem o mais seguro possível. No Andrea Doria em particular, alguns dos indivíduos que morreram ao longo dos anos ficaram presos em linhas ou redes, ou simplesmente se perderam nos destroços na baixa visibilidade. O incrível é que a maioria dessas explorações dura apenas cerca de 15 minutos. Mais tempo lá embaixo requer um tempo de descompressão exponencialmente maior. Então, os mergulhadores normalmente o mantêm curto. Mesmo apenas 15 minutos nessa profundidade requerem cerca de 1 hora de tempo de descompressão. Depois que o trio fixou a linha de ancoragem para esta viagem, eles retornariam para viagens exploratórias nos mergulhos seguintes. Da superfície, eles seguiram a linha de ancoragem de 60 metros até o fundo do mar e colocaram luzes estroboscópicas ao longo do caminho como marcadores. Um pouco depois, Terry estava subindo e teve a confirmação visual de Tom, que estava na parada de descompressão a 7 metros. Parecia que Tom havia sinalizado para eles irem até o barco, mas então, quando Terry apareceu, Tom não estava mais em lugar nenhum. Ele explicou aos outros o que havia visto, e eles lhe disseram que Tom definitivamente não havia emergido. Ao ouvir isso, Terry rapidamente colocou seu respirador de volta e pulou na água. Mas quando ele seguiu a linha guia de volta, Tom havia sumido. A equipe na superfície pediu ajuda pelo rádio e jogou lixo no mar para rastrear o fluxo da corrente. Nos destroços, Terry e Sam seguiram a linha de amarração e finalmente encontraram uma terceira luz estroboscópica, com as iniciais de Tom nela, mas ainda não havia sinal de Tom. Cerca de 1 hora depois, os 2 emergiram da água mais uma vez. O mais estranho de tudo era que dos 3, Tom era conhecido por ser incrivelmente meticuloso e seguro. Ele sempre foi super detalhista e checou todos os equipamentos em seus 1000 mergulhos. Pior ainda, era que ele estava levando um rebriefer, então ainda poderia estar vivo, mas preso nos destroços ou em uma das linhas. Infelizmente, quando o tempo piorou na superfície, os capitães dos barcos se recusaram a permitir que qualquer pessoa entrasse na água novamente. A corrente era ruim o suficiente para quebrar uma das escadas do navio enquanto patrulhava o local de mergulho. Cerca de 40 horas e 1.200 km² depois, a busca foi oficialmente cancelada. Pensa-se que, em sua ascensão, Terry pode ter confundido Sam com Tom, e Tom nunca realmente apareceu. Pode ter sido falha de equipamento ou emergência médica.
ou algum outro acidente relacionado aos destroços. Mas, infelizmente, o corpo de Tom nunca foi recuperado. Pelo menos um outro indivíduo morreu no local desde então, mas o Andréa Doria continua sendo um ponto de mergulho popular até hoje. Olá pessoal, meu nome é Guto e bem-vindo ao canal Interessante e Assustador. Se você gostou desse vídeo, eu agradeceria se você deixasse um like, isso ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Muito obrigado por assistir e espero vê-lo no próximo.